desequilibrada, instável, instável, instável e desequilibrada, instável, instável e desequilibrada. Boa noite, boa noite. Oi, 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 tudo bem? Hoje o tema do dia é furacão emocional, mudanças de humor. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Fátima, Vânia, Cris. Obrigada, Cris. Carla. Vai mandando aí para as amigas, né? Vai mandando aquele aviãozinho pra gente ficar aqui conversando, aproveitando muito bem a nossa convidada de hoje, a doutora Patrícia Gracitelli, endocrinologista, que vai responder várias perguntas, vai nos contar como que a gente pode fazer para lidar com todos esses sintomas tão... Olha só, né? O estado físico. esses sintomas tão desagradáveis. Oi, Cíntia. Oi, Alessandra. Oi, Arlete. Oi, Arlete. Não sei de onde você é. Boa noite, boa noite. Vai mandando para as amigas. Vou chamar aqui. Já entrou a doutora? Deixa eu ver se já entrou. Vou convidar. E vai pensando aí suas perguntas. Tá aí, não? Ah, não, peraí. Tô escrevendo. Medicina, o perfil dela é medicina de estilo de vida. Perfeito, convidada. Boa noite, boa noite. Obrigada por estar aqui conosco, mais uma live maravilhosa. Marli, boa noite. E entrou ela, salva de Aqui palmas. estou eu. Boa noite. Boa noite. Vou ajeitar Doutora aqui. Patrícia Gracitelli, endocrinologista, criadora do perfil Medicina de Estilo de Vida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ah, Julieta. a nossa live, nosso perfil, e a gente está falando há tanto tempo, né? É a primeira vez que a gente vai conversar aqui. Verdade, né? Essa boa. Isso mesmo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por ter me convidado. Imagina. Amanhã é o episódio contigo. Exatamente, já achei, ó, assisti o primeiro, o segundo, tô na expectativa aqui. Tô adorando a série. Muito, acho que tá tratando realmente com bastante humor e leveza, né? Porque tão pouca gente fala disso, né? E a gente não fala, né, nos grupos sociais, não fala sem estar assim, sem ser uma consulta médica, né? Então é bom mesmo que seja bem divulgado. Ai, que bom, que bom. A gente está bem feliz, né? De estar conseguindo falar, de estar conseguindo chegar às pessoas. E, gente, tá minha gata aqui. Brincando com a pera que ela corre pela casa inteira. Então, se vocês veem alguma coisa caindo atrás de mim, é ela, tá? Ou eu me distraindo também. Que bom, você já entrou aqui no assunto, né? Que é o assunto do tabu, né? Da gente não falar da menopausa, né? É um Exatamente. assunto que é difícil de conversar e muitas mulheres ficaram historicamente e ainda hoje, né? No ano que a gente está, ainda hoje sofrendo em silêncio ou sofrendo sem saber sequer qual é o Exatamente. diagnóstico, né? E mesmo porque demora muito, os sintomas começam muito antes da última menstruação. Então, até a mulher associar e o médico associar que isso pode ser sintoma, né, da perimenopausa, pode demorar muito. E a mulher vai sofrendo com isso, sem saber exatamente o que está sentindo, porque é tudo muito subjetivo. Então é difícil mesmo. Se você não tiver a par de todos os sintomas, você não vai pensar, e aí você não vai se queixar para o seu médico, e o médico também não vai perguntar, e aí fica nessa, né? Pergunta se tá menstruando, ok, pronto. Tá, segue menstruando não é nada, né? É, Agora, você poderia falar um pouquinho mais sobre esses sintomas e como é que a gente pode entender o que está acontecendo, né? ó, então, assim, 80% das mulheres, então 4 de cada 5 mulheres vão ter algum tipo de sintoma na menopausa, né? Então, praticamente todo mundo vai ter aí alguma coisa. E os sintomas podem variar de coisas muito leves, né? De um suor de vez em quando, às vezes nem se caracteriza pelo fogacho. O fogacho, não sei se todo mundo sabe, não é um calor inespecífico, né? É um calor que vem da metade do tronco para cima e vem de uma hora para outra,
de repente e passa também de uma hora para outra. Então, esse é o calor. A gente diferencia bastante também, no caso do hipertireoidismo, que o paciente tem calor no corpo todo, né? O paciente, a mulher sente muito calor em tudo, é diferente do fogacho, que é bem específico, daqui para cima. E varia desde sintomas frustos até sintomas incapacitantes, que a pessoa realmente a mulher não consegue fazer as atividades diárias porque realmente atrapalha muito. 1/3 das mulheres que têm fogacho tem mais de 10 vezes ao dia isso, né? Então imagina, você está fazendo suas coisas e de repente começa aquele calorão, você começa a suar e não consegue fazer o que você estava fazendo. E, inclusive, ter os fogachos é um dos fatores de risco para piorar os sintomas do humor, né? De você ter mais depressão, mais ansiedade, porque você fica ali transtornada com o que está acontecendo. Outros sintomas que tem são mais ressecamento vaginal, é mais comum ter mais infecção urinária, candidíase. Candidíase recorrente, né? Candidíase Passava recorrente. sempre, agora tem sempre, né? E às vezes não associa, né? São vários sintomas que você está falando, que o fogacho é o clássico, né? Parece que menopausa, assim, menopausa a pessoa está com calor, né? Não sabe exatamente como é. Esse é o popular. Mas outros sintomas que muitas mulheres, né, também falam assim, não senti nada. Eu passei pela menopausa, não senti nada. E não está associando, né? Alguns que você está falando. Exatamente, às vezes tem alguma outra coisa, né? E assim, o que a gente vê nos estudos, as mulheres brancas têm mais sintomas depressivos, sintomas de humor, né? Depressão, ansiedade, irritabilidade. As mulheres negras costumam ter mais fogachos e as mulheres orientais são as que têm menos sintomas. E entre todas as mulheres, as obesas e as que estão acima do peso são as que têm mais sintomas. E o pior fator de risco para tudo, para qualquer tipo de sintoma, é o tabagismo. As mulheres que fumam, 60% das mulheres da menopausa que fumam, aliás, o tabagismo aumenta 60% a chance de você ter qualquer outro sintoma. A chance já é alta, né? 80% tem, o tabagismo aumenta ainda mais essa chance. Não. E eu tô achando tão interessante, porque esse dado eu não tinha. De todas as lives que a gente falou, a gente sempre falou muito de ladinho assim, sobre tabaco e álcool, né? E esse dado é extremamente relevante, né? Muito expressivo. Então, assim, 60%. é bastante coisa. Os sintomas da menopausa, na verdade, o que a gente vê é que os sintomas, eles estão mais associados ao estilo de vida do que aos hormônios em si. Óbvio que a oscilação hormonal é a causa principal ali, mas o jeito que você leva os problemas também te faz levar a menopausa de um jeito ou de outro, né? Então, as pessoas que já têm depressão, já tiveram depressão antes da menopausa, ou que têm uma TPM muito forte, ou que são pessoas que já têm sintomas mais depressivos e de ansiedade, são as que mais têm a depressão na menopausa. As mulheres que aceitam menos o envelhecimento e o fato de estar na menopausa também têm mais sintomas. Então, você levar mais fácil, com mais leveza ou não, vai mudar também a intensidade dos seus sintomas aí. Uau! Eu queria que você podia explicar um pouquinho essa coisa do... Tem muita gente aqui que já conhece, que já sabe um pouco sobre o assunto, mas tem gente também que tá chegando assim no assunto e falando assim, elas falam mediquês, eu não consigo entender, eu peguei alguma coisa. Então, se você puder dar uma explicação assim de que acontece, né, com esse foco nas mudanças de humor, né, que você explica muito bem no vídeo, amanhã vocês podem assistir, essa coisa de que os hormônios, né, quais são os hormônios que começam a gente a ter menos, e por quê, né, que eles não caem de uma vez, né? Eu queria se você podia falar um pouquinho sobre isso. Porque a menopausa, ela é a data da nossa última menstruação, né? Se falar, está na menopausa, é porque já passou. Para isso, a gente tem que ficar 1 ano sem menstruar, para ter certeza de que realmente acabou mesmo, né? Porque pode ficar nessa irregularidade, fica 3 meses sem menstruar, daí menstrua de novo, fica 9 meses sem menstruar, menstrua de novo. Então, isso já mostra uma irregularidade dos nossos hormônios, que são os que acabam, né? São os óvulos acabam. A gente nasce com os óvulos contados. Quando a gente nasce, está prontinho ali todos os óvulos que a gente tem. E cada vez que a gente ovula, a gente produz hormônios.
E aí os óvulos vão acabando, então em cada ciclo você vai não produzindo todos aqueles hormônios que você poderia. Então, às vezes, num mês você produz mais, no outro você produz menos, que são o estrógeno e a progesterona. E essa irregularidade, né? Cada dia o estrógeno e a progesterona estão de um jeito, o estrógeno é o que é mais associado, né? A esses sintomas, o aumento do FSH e a queda do estrógeno, que são o que dá mais os sintomas, mais associado aos sintomas. E você pode estar cada hora de um jeito mesmo. Um dia você está feliz, outro dia você está triste por causa dessa irregularidade. Porque os hormônios, o estrógeno age em todos os nossos tecidos, inclusive no cérebro. E aí vai alterando os neurotransmissores, interfere com a serotonina, que é o nosso neurotransmissor da sensação de felicidade, do humor. Então interfere com tudo. E aí essa irregularidade acaba com o bem-estar de qualquer mulher. A gente brinca, né, a gente até postou um trechinho no vídeo, né, da mudança de humor por minuto, porque você falou agora, um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro jeito. Hoje mesmo eu já tive de 45 jeitos. É muito louco, assim, né, da euforia à tristeza profunda, a gente passa, assim, muito rápido. E isso, claro, cansa, né, é exaustivo, né. É bem exaustivo. Tem uma escala bem fácil, assim, que dá para saber se você tá mesmo com um risco de alguma depressão, ansiedade, ou se é só você tá mais chateada no dia ou não. Então, assim, se você parar para pensar nas suas 2 últimas semanas, né? Então você tem que dar dar nota para 2 pontos. Então, um ponto é se nessas 2 últimas semanas você se sentiu muitas vezes para baixo, sem esperança, sem vontade de fazer as coisas. Né? Isso aí é um ponto, você tem que dar de 0 a 3, né? 0 é não sentir nada disso, 1 poucas vezes, 2 mais da metade e 3 quase sempre. E o outro ponto é se você sente menos disposição e menos prazer com as coisas que você sempre fez. Então também dá de 0 a 3 pontos. Se somando os 2 pontos, o ponto desses 2 temas, você tirar mais que 3, aí você já tem que pensar se você pode estar com alguma depressão e investigar. Então, isso é importante também, porque se você já tem um quadro mais depressivo, quando você começar com sintomas piores da menopausa, que essa depressão já pode ser da menopausa, mas quando começar com outros sintomas, você pode ter uma qualidade de vida muito pior. Então, é sempre importante você pensar como que você tem se passado nas últimas 2 semanas. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou analisar, eu amei. Eu vou analisar nas últimas 2 semanas. Se eu tive... Peraí, já esqueci a primeira, tá vendo que esse é outro problema, esquecimento. Toma a próxima. Se você se sentiu muito para baixo, sem esperança, esse é um ponto. Triste, e o outro, tristeza. Triste. E o outro é sem prazer e sem sentir alegria com as coisas que você costumava fazer. O que você gosta de fazer. Aí, entre os dois, soma 6. 3. Entre os dois, soma 3, você já precisa investigar. Olhar para você com mais cuidado nesse aspecto, procurar ajuda. Exatamente. Alguns casos de depressão, mesmo, né? Porque tem alguns casos que a gente só tem uns sintomas mais depressivos e não caracteriza exatamente uma depressão. Mas mesmo quando você tem uma depressão que é um pouco mais leve, às vezes dá para tratar sem medicamento. Mas a depressão moderada ou grave precisa de medicamento sempre, porque isso vai impactar a sua qualidade de vida e pode te trazer outras doenças. Né? Então, não pode bobear. Doutora, aqui já aproveito a pergunta da Alessandra, que faz o que fazer para melhorar esses sintomas de fogacho, mau humor e irritabilidade, né? E aí, acho que vem um pouco junto, porque uma coisa é o quadro depressivo, né? E outra coisa são os sintomas. Mas o próprio tratamento da menopausa, digamos, um tratamento de, você já vai entrar mais nisso, né? De estilo de vida, de alimentação, de esporte, ou a própria reposição hormonal. Será que pode ser suficiente para tratar um quadro depressivo ou precisa atender isso? Então, nos quadros mais leves, às vezes, a própria terapia de reposição hormonal pode melhorar o humor, pode melhorar esses sintomas depressivos, mas os quadros moderados a graves, que está impactando a qualidade de vida, você deixa de fazer as coisas do dia a dia por causa dessa depressão, sintomas suicidas, isso precisa de tratamento com o psiquiatra, com o especialista. Precisa procurar um psiquiatra. O ginecologista precisa ver isso e encaminhar para o psiquiatra.
Mas a reposição hormonal, para o fogacho, por exemplo, o que mais funciona é a reposição hormonal. É o que mais tem resultado. Mas dá para tratar de outras maneiras. Tem gente que não se incomoda tanto, né? Então, as medidas de qualidade de vida melhoram demais, tanto o fogacho, quanto a depressão, quanto a irritabilidade. Então, eu vi que alguém escreveu da atividade física. A atividade física é ótimo para melhorar o humor. Atividade física, imediatamente, na hora que você acaba a atividade física, independente do que você fizer, a descarga de adrenalina já te dá a sensação de bem-estar. E a longo prazo, você tem uma sensação crônica de bem-estar e você vai melhorando isso daí também. Outras coisas que mudam, por exemplo, coisas muito simples. Ter plantas em casa, eu tenho aqui, você tem aí. Ter plantas em casa ajuda muito, nem que seja uma plantinha de mentira ali para você colocar, mas o contato com a natureza melhora demais o humor. Então, se você puder ter um vasinho na sua sala, se puder sair para dar uma volta na praça, pelo menos uma vez na semana, às vezes até olhar foto de viagens que você fez que tenha bastante natureza, isso também melhora a sensação de bem-estar. Fazer caderno de gratidão melhora muito a sensação de bem-estar. Tem um estudo super legal que fizeram para avaliar a sensação de felicidade e bem-estar. É difícil avaliar uma pessoa com outra, né? Então, eles avaliaram os participantes, eles com eles mesmos. Então, cada um fez um caderno de gratidão todos os dias, por 6 semanas. Tinha que escrever 3 coisas boas do dia, né? Ou de manhã acordava, escrevia 3 coisas boas do dia anterior, ou no final do dia. Fizeram isso por 6 semanas. No final de 6 semanas, todas as pessoas referiram melhora da felicidade. E depois de 6 meses, todos mantinham a sensação de felicidade. Porque você passa a olhar diferente para as coisas. Quando você pensa no positivo, né? Quando você faz esse caderno de gratidão, seu olhar muda. E não é que o negativo vai sair, né? Vamos agora, todo mundo que está aí na live escrevendo 3 palavras de gratidão do seu dia. Vai ser lindo isso. A gente vai salvar e vamos começar esse exercício agora. Que coisa mais linda. Isso é ótimo. Porque você muda o seu olhar ali. O negativo continua existindo, mas você passa a focar no positivo. Né? Tem um professor que dá bastante aula que eu assisto, que ele fala que é como se o pensamento negativo, ele é super aderente. E o positivo tem que ter flow, então ele passa e vai embora. Então, seu dia pode ter sido ótimo. Se acontecer uma coisa ruim, você fala, putz, meu dia foi horrível. Fica loop, né? Fica aquele loop repetindo na cabeça. Então, se você conseguir focar em 3 coisas boas, você passa a olhar para os positivos melhor. E aí, você enxerga melhor a situação que você está passando. Então, tem coisas boas na menopausa, só tem que aprender a olhar. Que maravilha, olha, a Aracisha falou gratidão por essa live, que lindo. Tem algumas perguntas, eu vou responder, José, pergunta sobre a reposição hormonal com casos de câncer na família. Vou te falar que esse assunto foi extremamente explicado na live que a gente fez com a doutora Beatriz Pinambá e com a doutora Joeli Leri, porque elas trabalham especificamente com reposição hormonal, e você encontra no nosso IGTV essa resposta bem ampliada, mas também é a doutora que está a responder. O que a gente sabe hoje é que já não é mais como a incidência de câncer não é como era antigamente com a reposição hormonal, né? Já as doses são muito mais baixas, mas depende do câncer, né? Se for câncer de mama, realmente vai ter que fazer uma investigação maior, o câncer de ovário, de endométrio, vai ter que fazer uma investigação maior. Tem que pesar sempre o risco-benefício. A reposição hormonal realmente melhora muito os sintomas, diminui o risco de infarto, de derrame, de demência, de osteoporose. Então, ela é super eficaz, mas tem que ser usada no tempo certo. A gente tem que ter a janela de oportunidade, né? As mulheres também não podem ter já passado nem muito tempo e nem terem uma idade muito avançada. E tem que avaliar todos os riscos. Tem que ser com o médico, não pode ser lá na farmácia e compra isso para ver, homem, passa aqui, né? Tem que ser com acompanhamento, porque é personalizada a dose para cada um, né? Isso. E outra coisa que eu ia falar também dessa questão de melhorar o humor e irritabilidade em relação à alimentação. Porque a gente acha, a maioria das pessoas acham, né, que a hora que você está super irritado, você precisa comer um chocolate ou um doce gorduroso e isso vai melhorar o seu humor. Mas não vai. Porque a longo prazo, o que melhora o humor é comer mais fruta, mais castanhas,
oleaginosas, né? Castanha, amendoim, a macadâmia, essas coisas. As sementes e vegetais. Então, ficar comendo doce e gordura toda vez que você se sente mais irritado, acaba piorando, fica um ciclo vicioso. Então, precisa comer bem também, ter uma alimentação mais saudável para evitar esses sintomas. E ele dá, o açúcar, bom, é um vício assim mundial, né? Dá essa sensação imediata, né? E De depois já tomar passa, é. suco e passa rapidinho. E ainda a gente que está tentando, né, cuidar do O nosso conteúdo, fica cérebro com vive à base culpa. de. O nosso cérebro vive à base de recompensa, né? Então, assim, na hora que você come o doce, você tem uma recompensa imediata. Mas aí depois, aquela recompensa acabou. Então, você precisa aprender a ter recompensas mais a longo prazo. Então, o não comer é que vai te dar satisfação e não comer. E às vezes ter recompensas a curto prazo diferentes. Então, por exemplo, o que eu faço com os meus pacientes, eu faço uma tabelinha. E aí, anota lá. Se a pessoa tem dificuldade, né, come muito doce e quer parar de comer o doce, então lá, não comer o doce. Então, o dia que ele não comer o doce, ele faz um X. Então, Você ele dá uma tem aquela estrelinha. recompensa ali, olha, eu ganhei uma estrelinha. Então, é outro tipo de Mudar o recompensa. tipo. É porque açúcar também está vinculado. Isso é muito interessante para a gente pensar o que que fazemos com as crianças, né? Ai, come não sei o que aí você ganha o doce. Então É, fica uma coisa tão positiva na nossa cabeça, né? De é, que a gente ganha estrelinha, ganha doce, que é muito difícil sair desse padrão, né? Porque é associado ao prazer, sendo que não nos não dá mais pode. prazer, ao contrário, Não, né? depois piora. Piora. É. E o sono também, né? Dormir bem também melhora a sensação de bem-estar. Que esse é o problema também das mulheres na menopausa, que ao redor de 23% das mulheres já dormem mal antes da menopausa. Quando chega na fase da menopausa, mais de 50% dorme mal. Então, é difícil. Tem que melhorar o dia para também melhorar a noite e melhorar a noite para melhorar o dia. Então, tem que estar sempre num equilíbrio aí. No meu caso, por exemplo, eu vinha de amamentar. Passei há pouco tempo que eu tinha parado de amamentar. Então, já desde, né, tinha uns Já estava dois, sem três dormir anos um que eu tempão. não dormia bem. Aí, quando queria começar a dormir, começaram todos os sintomas, né? E, então, Uhum. assim, realmente, essa questão do sono altera muito, né, o humor. Altera muito. Muito. Altera o humor, altera a fome, altera a disposição para fazer as coisas, altera tudo. Irritabilidade, assim, a gente fica no... Eu me sinto, assim, desculpa, eu vou falar de mim porque é o que eu conheço, né? Mas Sim. eu sinto muito nitidamente isso, assim, eu não dormi, e tinha uns momentos, uns quadros de depressão, assim, bem fortes, e eu não queria lidar com o meu pensamento, então o que eu fazia? Eu ficava assistindo seriados, ficava viciada em seriado, Instagram e WhatsApp, eu ficava em loop, assim. Quando eu queria sair desse loop, eu me sentia mal, uma angústia enorme, horrível, eu falava, não, vou assistir mais. Então, queria ficar sozinha e queria ficar assistindo. E Uhum. aí eu ficava até qualquer hora, assim. E aí não dormia Tipo, mais, né? maratonava, aí eu dormia mal. Aí de manhã, tinha uma filha, né? Aí não tinha como, eu vou dormir. Também nem consigo dormir até meio-dia, né? Chegar de manhã e a gente Sim. acorda. Mas aí eu tinha que lidar com o dia e era uma coisa assim, que qualquer coisa, qualquer barulho, qualquer coisa, parece que os nervos ficaram do lado de fora do corpo, né? Essa Você não sensação de descansou, né? irritabilidade é explosivo. Quando vai ver, eu já gritei, quando vai ver, eu já dei uma patada, assim, em alguma coisa, e isso deixa a gente mais triste, porque a gente se sente culpado, não quer brigar com, né, com as pessoas, né, não quer ser, Uhum. a gente começa a ser mais educado mesmo, né, e não é isso que a gente é, em definitiva, né. Agora a É, gente está dessa forma, né. Então, é, realmente, quebrar esse loop é difícil, a gente precisa, às vezes, de ajuda, né, de ajuda da é, família, de ajuda de um companheiro, de uma companheira, e a gente exatamente. tem que E pedir, tem que né? pedir ajuda, isso é mais importante. E é importante também, assim, saber que as medidas de comportamento, elas são mais eficazes que qualquer remédio para dormir, né? Então, isso de você ficar na TV, no iPad, no celular, isso atrapalha muito, né? O que mais atrapalha o sono atualmente, porque todo mundo vai com o celular para a cama. Então, tem que tirar a tela pelo menos uma hora antes de dormir, porque senão a qualidade de sono é muito ruim mesmo. E não pode deixar do lado da cama. Porque se deixar ali, a hora que acordar, vai pegar. Então tem que deixar em outro cômodo. Essa é uma das coisas que mais ajuda. Alguém perguntou aqui se pode dormir de dia. O ideal é Ah, não fazer
sonecas de mais de 20 minutos durante o dia, porque senão aí você vai acabar não dormindo à noite porque já dormiu muito de dia, né? Então pode fazer, mas aí colocar alarme para acordar em uns 20 minutos para você manter a qualidade do seu sono, porque senão atrapalha sim. Mas Ah, e esse é difícil, esse é um vício dificílimo, né? De deixar. Eu é, achava impossível deixar o celular em outro cômodo, não ir para a cama, não olhar. Mas eu é, fui fazendo, não digo que todos os dias, tem dias que eu durmo até, né? Mas agora eu já regularizei, melhorou muito, gente. Vale muito a pena, né? A tal da vale, higiene do sono, né? Nesse final exatamente. do O que eu indico para os meus pacientes é começar com pouco tempo, né? Então faz 10 minutos. Deixa 10 minutos, deixa na sala 10 minutos antes de ir para a cama. Aí depois deixa 15, deixa 20, até você conseguir ficar 1 hora. O que eu faço, eu ponho as crianças para dormir ao redor de 8h30, né? Até eu falo, tem que dormir cedo, né? Então essa live já ficou na madrugada, já é super tarde para mim. Sim, a gente já tá quebrando todas as regras. É. É, eu ponho as crianças na cama mais ou menos 8h30. Então, na hora que eu vou por eles na cama, eu já ponho o celular para carregar, vou com eles pro quarto, e aí eu nunca mais pego meu celular, só no outro dia. Porque aí eu vou pro meu quarto, daí leio um livro, alguma coisa, mas não vejo mais o celular. E aí que tem coisas que ajudam, assim, coisas de vó, né, que ajudam. Tomar um chazinho, mas também não pode ser Assim, muito, não pode ser muito para não fazer muito xixi à noite. Colocar óleo de lavanda, essência de lavanda no travesseiro ou naqueles difusores. Tem algumas coisas da alimentação que também ajudam. Kiwi ajuda, castanha, o leitinho antes de dormir ajuda, suco de maracujá. E não comer muito pesado à noite e nem muito tarde, né? Porque se você come, vai dormir de barriga muito cheia, a qualidade do sono também é muito ruim. Tomar um banho morno, deixar o quarto em condições boas. Então, se está calor, deixar o a quarto luz, né? fresco, sem luz nenhuma, de preferência sem barulho. Aqui em São Paulo é complicado, tem muita gente que não consegue ficar sem barulho, é muito barulhento mesmo. Na minha casa eu tenho janela anti-ruído, porque a rua de trás é de paralelepípedo e passa caminhão. Caminhão do Ceasa às 3 da manhã, então a gente acordava com o Claro. caminhão passando. Eu Mas também aqui sim. tem muito barulho. Eu comecei a investir, eu queria agregar, né, que nessa questão de a gente trabalhar para ter um sono, né, que não é assim, ah, eu não consigo dormir, pronto, vou ficar no É. celular, né, a gente tem que ter, para tudo, precisa de um pouco de atitude de trabalho, né, às vezes mais que outro. Eu Uhum. fui investindo, assim, em cortinas, né, coloquei um blackout, aí o blackout É. vazava, porque aqui tem muita luz, e Nordeste, né, às 4 da manhã tem luz. Já tem luz. Tem um Nossa. sol aqui de raiar. Então eu comecei a botar uma segunda cortina e agora já tenho até umas gambiarras que eu vou fechando todas Vai e agora eu tô fechando. dormindo e deixo um tapa-olho embaixo do meu travesseiro e faz total diferença, assim. Uhum. Quando chega de manhã que já vaza a luz, porque calor também, não pode fechar a porta, não sei o quê. Aí eu já boto aqui meu tapa-olho e eu consigo dormir mais 1 hora, mais 2 horas de manhã, porque tenho Sim, esse é dispositivo de diva, ótimo. né? A gente se sente uma É, diva, né? Mas tudo me ajuda a exatamente. dormir, né? Faz bem, assim. É. Cada um tem que achar o seu ritual, mas a gente faz para criança, né? Faz ritual do sono para criança, para adulto também precisa, né? Claro. O corpo tem que saber que você está começando a fazer o processo de relaxamento, tem que diminuir. E a ansiedade do dia também atrapalha muito. Se você está super ansiosa, como que você vai fechar o olho e relaxar, né? Então tem que ter um momentinho do dia, que é o autocuidado, né? Autocuidado é muito importante. A maioria das pessoas acha que autocuidado é só você ir fazer cabelo, fazer a unha, mas não é. O autocuidado é você tirar intencionalmente um tempo para você. Pode ser 2 minutos, pode ser meia hora, pode ser um dia inteiro. Mas tem que ter, né? Estou fazendo isso para mim. Então agora acabou, não vou trabalhar mais, vou sentar ouvir uma música. Pronto, acabou a música, levanta e vai fazer suas coisas. Mas tem que ter esse tempo para você, né? Ligar para uma amiga, tomar um café com calma, almoçar sem celular. Essas coisas fazem muita diferença. Tem que se cuidar mesmo. Aliás, tem até um estudo sobre massagem que é super legal, Ia que a falar a massa massagem do pé, ia falar isso A agora. massagem Nossa, tem vários estudos mostrando o bem-estar da massagem. Então, você na hora da massagem você já tem a sensação de bem-estar, mas a massagem, o toque físico, né? Igual mãe, quando a criança chora, a mãe abraça, isso realmente melhora.
né? E a criança, o adulto também tem benefício com o toque. Então, o toque físico da massagem, ele estimula áreas do cérebro que formam sinapses no cérebro, caminhos no cérebro de melhorar a sensação de bem-estar, mesmo depois que a massagem já acabou. Então, a massagem realmente melhora a curto e a longo prazo. Às vezes a gente acha que massagem é coisa de madame, não vou fazer, não tenho tempo para massagem, mas ajuda sim. Ajuda assim. E eu ia falar da automassagem, né? A gente Tem trabalha automassagem muito também. com essa massagem do pé. Um dia eu vou fazer um videozinho, eu vou mostrar. Uma massagem que a gente faz em 5 minutos e faz total diferença. Faz sim, vou fazer. Aqui tem uma pergunta da doutora Cristiane Covina, gente. Cobianchi. Coviane. Cobianchi. Coviane. Doutora Patrícia, em períodos que eu estou mais ansiosa, acordo de madrugada e não consigo dormir mais. Aí eu acho que o ideal é aprender a fazer meditação. Porque aí você pode ser até meditação guiada, né? Aí nesse caso precisaria do celular, aí não é bom. Mas se você aprende a fazer meditação durante o dia guiada, aí você consegue tentar fazer durante a noite, na madrugada, na hora que acorda. Então, fazer a respiração de relaxamento. A respiração de relaxamento é super simples, né? Eu faço com as crianças também. Você tem que, na hora que inspira, a barriga tem que inchar, né? O ar tem que entrar na barriga. E na expiração, a barriga murchar para o ar sair. E fazer lentamente. Então, você pode fazer no dedo. Não pode ver meu esmalte que tá todo saindo, descascando aqui. Você faz a inspiração e a expiração bem devagar, 5 vezes, né? Um para cada dedo. Então, e aí, se você fizer isso durante a noite, aí você consegue, às vezes, pôr o corpo para relaxar e aí dormir de novo, pegar no sono de novo. Agora, os passarinhos aí às 5 da manhã tá complicado, tem que dormir mais cedo. Ai, aqui tem também passarinhos sem periquitos, gente. Por que eles acordam cedo? Ai, que delícia. Nossa, muitas dicas, muitas dicas. Tinha algumas perguntas, né, que eu tinha salvado aqui nos comentários, que eu acho bem interessante, que tem a ver em relação a quanto que dura esse período, né? Isso é para sempre? Todos esses sintomas são esse período e esse período passa ou vai durar para sempre? Porque eu também estou induzindo a pergunta aqui. Você falou meio por cima, né? Falou meio rápido de que que a reposição hormonal melhora, diminui os riscos, né, de outras doenças e começa a aumentar, né? Então, a gente já vai falar muito sobre os sintomas, né, sobre esse período, mas a gente não pontua que que esses sintomas estão avisando, né? Questões que estão parando de funcionar e a gente começa a correr riscos, né, de doenças graves, né? Então, nossa Isso. qualidade de vida, se a gente não tomar uma atitude, pode piorar drasticamente. Então, assim, trouxe várias questões, mas a pergunta era sobre esse tempo. Quanto que dura tudo isso? Isso vai passar? Vou aguentar 2 anos e isso passa? Ou não é assim? A menopausa é uma fase da vida, né? Então, assim, entrou na menopausa, pronto, acabou. Até o resto da vida você vai estar na menopausa, porque você não menstrua Do mais. climatério, né? E aí, a perimenopausa, você pode começar a ter sintomas de 5 a 10 anos antes. Então, nossa, até você associar, né, que você tá ali com um sintoma que pode ser de menopausa, mas quando vem a menopausa mesmo, a última menstruação, em geral, os sintomas duram por 2 a 4 anos. Porque depois o estrógeno e a progesterona começam a cair, ficam nessa irregularidade. Quando vem a última menstruação, cai mesmo e depois estabiliza num nível baixo. E aí os sintomas tendem também a estabilizar. Então, em geral, as mulheres têm sintomas por 2 a 4 anos depois da última menstruação. Mas tem mulheres que duram por muito tempo, por mais de 10 anos, às vezes até mais. Então, é de caso a caso, mas a grande maioria é nesses primeiros 2 a 4 anos. Ai, 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 as notícias não melhoram. Não, melhoram. 2 a 4 não é para o resto da vida, vai. Mas alguns não param, né? É.
Mas Mas, vai enfim, bem. então, assim, o grande combo para a gente melhorar, lidar com essas mudanças de humor, primeiro, eu diria assim, tipo, aceita que dói menos, né? Exatamente, A exatamente. Se gente você sofrer, você vai entender, sofrer cada dia mais. entender o que está acontecendo com a gente, né? Já é o primeiro passo, né? Que isso É, já acalma, né? Porque a gente não saber, não achar um diagnóstico, eu acho que é muito angustiante também, né? sim, sim. Então, aí a gente, claro, vai fazer uma consulta médica, aqui passando a limpo, né? Todas as possibilidades. Cuidar da alimentação, Parar de fumar em primeiro lugar. parar de fumar, para de fumar agora. Parar de Parou, fumar cadê? agora mesmo. Parar Levanta de da lá e vai fumar. lá e taca no lixo o seu último cigarro. É, controlar bem a ingestão de álcool, né? O ideal para a mulher é no essa média, né? Um por dia, que é o equivalente a 7 na semana, mas não 7 de uma vez. Se você não toma todo dia, você realmente pode tomar 2 taças no dia que tomar, no máximo 3, no total de 7 na semana. Não pode passar disso, né? Então, se na sexta você tomou 3, aí você só pode tomar mais 2 no sábado, 2 no domingo, entendeu? Não pode Acho que ficar. já foi boa. Mas você foi boa, né? Você não parou tudo. Você tem aí É, uma cota. não, então, isso aí tudo bem, isso aí até é. Na verdade, assim, os estudos são meio tendenciosos para que você continue bebendo um pouquinho. Mas o que a gente sabe é que entre as pessoas que não bebem, porque o que os estudos falam é que as pessoas que bebem um pouco são mais saudáveis que as que não bebem nada. Mas entre as que não bebem, tem os ex-alcoólatras e pessoas que têm alguma doença e por isso não bebem. Então, se a gente for comparar quem não bebe por opção com essas outras pessoas que não bebem porque tem algum problema, as que não bebem por opção são as que vivem melhor. Então, se você puder não beber, é o melhor. Mas se você gosta, se você tem esse hábito, não é tão ruim você tomar essa média de 1 por dia, 7 na semana. No máximo 2, no máximo 3 cada vez. A Zilma falou, essa gostei, bateu palminhas. Uma coisa que É. pode, né? É, aí controlar a alimentação com bastante, sempre bastante vegetais, né? Então, salada, legume, fruta, castanhas. É importante aprender a diminuir a proteína animal e a comer um pouco mais de proteína vegetal. Se você não tem intenção de ser vegetariano, não precisa virar vegetariano, mas em geral os vegetarianos têm muito menos infarto, derrame, doenças do coração do que qualquer outra pessoa, menos diabetes. Então é saudável. Mas o ideal é pelo menos diminuir a carne vermelha, né? Pelo menos uma vez na semana ou menos. Porque a Isso gente vai também bem. começa a ter muita mais fome, né? Eu comecei a experimentar junto com toda a perimenopausa, não sei se é a cidade, o quê, mas eu comecei a experimentar umas fomes, assim, que eu não tinha antes. Não sei se tem a ver ou não. Não, o que a gente vê é que assim, tem uma alteração de distribuição de gordura, né? Então, mesmo que você não altere seu peso, você tem alteração de distribuição, tem mais gordura visceral, você perde um pouquinho de massa muscular e ganha um pouquinho mais de massa gorda, e perde a cintura, né? Porque quem dá o formato do corpo da mulher é o estrógeno. Então, na hora que você diminui o estrógeno, aí acumula tudo ali na cintura. Fica mais quadradinha, né? Mas aumentar a fome é mais associado ao hábito mesmo, porque não tem uma justificativa. Tem até um estudo recente, porque a gente sempre falou, né, que o metabolismo começa a diminuir a partir dos 30, piora com 40 e piora muito mais no pós-menopausa. Esse último estudo fala que, na verdade, não muda nada, que você tem o mesmo metabolismo durante toda a sua vida e que só começa a alterar a partir dos 60 anos. Mas, assim, na prática, o que a gente vê é que você tem, assim, uma alteração de massa muscular com o passar do tempo, e quanto menos massa muscular, mais lento o metabolismo. Então, o ideal é sempre fazer uma atividade física que te dê massa muscular. Porque fazer musculação, fazer HIIT, funcional, isso aí não é só para parecer bonita, né? É para você levantar da cadeira, para você carregar sacola, para você conseguir trocar sua própria roupa. Então, a sua independência quando for idoso ou idosa depende da sua massa muscular. Então, precisa fazer exercício de força, não é só caminhada, não. Tem que fazer tudo. E é bastante, não é só um dia por semana, né? Pelo menos, o exercício de força é pelo menos 2 vezes na semana. E exercícios em geral, o ideal é a partir de 150 minutos por semana.
E até essa quantidade de 150 minutos por semana, ela é protetora, teoricamente, contra sintomas depressivos. Né? Então, se você faz atividade física regularmente, você tem menos chance de ter sintomas depressivos. Então, 150 minutos na semana seria, em sessões de pelo menos meia hora, seria 5 vezes de meia hora ou 3 vezes de 50 minutos. Mas também se manter ativo durante o dia, não só fazer exercício, né? Você precisa levantar da cadeira, não pode ficar sentado o dia inteiro. Então, levantar da cadeira várias vezes ao dia, levantar para pegar água, tentar usar mais escada que elevador, parar Usar o a carro. bola. Olha, eu vou dar essa dica aqui, ó. A bola de pilates. Eu Sim, não tô sentada nela porque eu fico muito quicando assim na live, não fica tão legal. Mas eu coloco ela na minha mesa de trabalho e aí já tem um movimento, né? ó, eu vou mostrar. Aqui atrás, ó, tem a mesa do meu marido. Ela é uma mesa que é standing desk. Então, Ah, ele ela tem sabe. altura regulável e aí ele troca. Às vezes ele fica sentado, às vezes ele fica de pé. Aí ele vai alternando, para não ficar de pé muito tempo na mesma posição. Porque também não adianta você fazer 1 hora de ginástica de manhãzinha e sentar para o resto do dia até a hora de dormir. Precisa ter esses vários movimentos durante o dia. O que eu falo para os meus pacientes é assim: na hora que você estiver mais tranquilo, ou põe um alarme 1 vez por hora, faz 5 agachamentos na cadeira. Senta na Ah, sua cadeira e levanta 5 vezes. Ou dá 3 voltinhas ao redor da sua própria cadeira no meio da reunião e senta de novo. E aí continua, para não ficar parado. claro, claro. Tá alongando, né? Eu tô sentada É, agora com as pernas cruzadas aqui na frente da minha cadeira. é. E eu paro o chão, né, também. A gente começa. Eu trabalho com dança, né? Então, a gente sempre tem muito vínculo com o chão. E eu tenho escutado isso, principalmente enfim, se eu sento no chão, não levanto mais, né? Quando eu provoco em alguma atividade, a gente trabalha no É. mundo corporativo ou com professores, né? Ah, se eu sentar no chão, não levanto mais. E o pensamento deve ser o outro, né? Se você não sentar no chão, não vai nem levantar, nem parar, né? Porque a gente começa a inibir os movimentos, ah, isso não posso fazer. E aí Uhum. sim, vai evitando se movimentar, cada vez vai se movimentar menos, né? Claro que É. tem gente que tem restrições, não tô falando dessas pessoas que, de fato, né, não podem se movimentar, mas Uhum. às vezes é o pensamento limitante. É. Mas mesmo as pessoas que têm restrições precisam encontrar outros movimentos que conseguem fazer para não Claro. ficar parado, né? Mesmo as pessoas, os guidelines de exercício, eles são para pessoas com doenças também, né? Então, por exemplo, um paciente que tem um diabetes grave ou um paciente que já teve um derrame, o que puder fazer, tem que tentar fazer, né? Tem que mexer ali de algum jeito que der, porque isso vai te manter também o coração funcionando melhor, vai manter a cabeça melhor, né? Eu tenho, assim, por experiência da minha avó, a minha avó perdeu os movimentos provavelmente por alguma, ou artrite reumatoide que a gente não soube na época, ou alguma alteração na coluna, ela foi perdendo os movimentos. E na hora que ela ficou acamada, ficou na cadeira, acabou. A cabeça dela foi embora, porque perdeu a Porque a independência energia dela. vital está no movimento. É, Eu então tem que acredito ter. fortemente nisso. Vou fazer É. assim, só uma pausinha, dar um contexto para quem está chegando agora, contar. Eu sou Julieta Sarza, estamos aqui no perfil Peripécias Menopáusicas, né? Falando com a doutora Patrícia Gracitelli. Por quê? Porque a gente criou uma websérie chamada Peripécias Menopáusicas, com comédia e também com informação, com a participação de várias musas deuses do conhecimento, entre elas a doutora Patrícia. E amanhã publicaremos, toda quinta-feira tem um episódio novo, amanhã é o segundo episódio, então a gente está muito entusiasmada que a estreia foi essa semana. E isso surgiu a partir da minha experiência como menopáusica precoce. Não sei se existe isso, mas essa é a minha condição. Então, como eu sou comediante, eu fiquei muito revoltada com a falta de informação, com muitos problemas por não acessar o tratamento na hora certa. E eu me inspirei, me decidi, com a ajuda de muita gente, criar algum meio de comunicação para falar disso com humor, com leveza. Então, esse é o nosso trabalho. Se não estiver seguindo Peripécias, pode seguir aqui, clicando na setinha em cima. Sem sair da live, já pode seguir para conhecer mais no seu perfil. Quem não está seguindo, minha filha passou, tchau, meu amor. Quem não está seguindo, não segue ainda a doutora Patrícia. Então, mesma coisa, segue ela, porque ela traz conteúdos maravilhosos. E eu queria aproveitar para te perguntar como que a gente faz para se atender com você, porque você é endócrino,
né? Mas Eu sou você fala de um endócrina. monte de outras coisas que a gente pode chegar lá sem precisar um trabalho específico, né? De É, endócrino, né? eu sou endocrinologista e eu tenho essa nova área de atuação, essa especialização em medicina do estilo de vida. Ela não é uma especialidade aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é. E ela cabe, na verdade, para qualquer especialidade, né? Porque o objetivo da medicina do estilo de vida é que você evite doenças ou trate doenças que já apareceram com melhoras do estilo de vida. Isso não quer dizer que você não vai tomar um remédio se precisar. Se você tiver um colesterol muito alto, se você tiver diabetes, ou mesmo casos de obesidade, ovário policístico, se precisar, você vai ter que tomar um medicamento. Mas o importante é lembrar que o medicamento é um adendo, né? Quem vai cuidar de você é você mesmo. E a gente consegue ter ferramentas na medicina do estilo de vida para ajudar o paciente a ser protagonista da própria saúde, né? Quem cuida de você é você. Você precisa fazer as coisas em casa, não adianta só ir no consultório médico, né? Precisa fazer isso daí. E é muito difícil mudar hábitos, né? Então, o que eu mais trabalho é mudança de hábitos mesmo. E o que acontece é que a maioria das pessoas quer mudar todos os hábitos de uma vez. E aí se cansa e aí desiste. E aí tenta tudo de novo e desiste. Então a gente faz passo a passo, um pouquinho de cada vez, o que é mais relevante para cada um. Porque às vezes para mim é mais importante conseguir dormir melhor, mas para você o que você está precisando agora é fazer atividade física. Então a gente vai no foco de cada um ali, né? Então eu atendo no consultório, eu atendo em São Paulo e tenho 2 consultórios no Itaim, no Alto da Lapa, mas também faço teleconsulta. Hoje em dia, graças a Deus, facilitou bastante e dá para ajudar a gente do Brasil todo. E eu tenho um programa que é bem legal, que eu adoro, que é um programa que chama 100 Dias com Mais Saúde. Que aí o que acontece é que o paciente tem 10 consultas comigo nesses 100 dias. Então a gente fica se falando a cada 10 dias, e aí com isso a gente consegue estabelecer metas mais curtas, né? Porque se eu falar, olha, então daqui um mês você volta, faz aí um exercício e volta daqui 30 dias. Não vai adiantar. Então a gente vai fazendo, olha, então vamos combinar? Então você vai fazer 10 minutos na terça e quinta dessas 2 próximas semanas, te ligo daqui 10 dias para ver como é que foi, né? E Ah, aí com hora marcada, tudo certinho. Então são essas uma 10 mentoria da saúde. exatamente. Que E são delícia. 10 consultas comigo, 4 aulas de ginástica, tem 2 professores. É meia hora uma vez na semana para ir criando o hábito da atividade física. E tem mais uma consulta com uma outra médica que ela trabalha com manejo do estresse. Porque hoje em dia acho que o que mais atrapalha na vida é esse estresse, né? Então ela ajuda sem ser uma terapia, porque eu acho que todo mundo na vida deveria fazer terapia. Mas às vezes a terapia é mais a longo prazo. Então ela consegue dar ferramentas a curto prazo para você lidar com fatores estressantes do seu dia a dia. Porque deixar de ter uma vida estressante é muito difícil. Porque o estresse está aí, em todo lugar. O que a gente tem que fazer é aprender a desligar a resposta de estresse, né? A ter essa resposta de relaxamento. Então, esse programa é bem legal. Tá ajudando bastante gente. Adorei. Nossa, que delícia, né? Porque isso tudo que a gente sempre sente falta na relação com o médico, né? Que você vai É, lá e não tem um acompanhamento, né? Muito legal. é, A doutora Patrícia Freire falou: todo mundo tem que fazer exercício. Não existe contraindicação para todos os exercícios. É paraplégico, trabalha os braços. É uma realidade. E até exatamente. na dança, né? Já tem a Danceability, vários programas que todo mundo pode dançar, não É, importa a é. restrição. E o Todo mundo exercício pode dançar. melhora para todo mundo. Bom, estamos chegando então ao final. A gente falou muita coisa. Não sei se você quer agregar alguma coisa que ficou. Se vocês têm uma pergunta, é agora ou nunca. Aproveitem essa fonte de conhecimento. Eu adorei, né, que você traz todas as estratégias, né? Tipo, não só se, tipo, tem que fazer isso, mas olha, a gente pode conseguir essa meta com um monte de estratégias É, legais, né? no passo a passo, um pouquinho de cada vez. Tem que ser assim. Muito É, legal. Então, ó, que live maravilhosa, Zilma. Obrigada por estar aí acompanhando. Obrigada a todo mundo que está aqui. Então, vou reforçar o convite para amanhã, 21 horas, clicar no nosso episódio número 2, né? Sobre mudanças de humor, sobre, se chama Furacão Emocional. Tá bem divertido.
Prometo a vocês que está bem divertido e está bem saboroso também o conhecimento que a doutora traz, está bem proveitoso, quis dizer. E o que Obrigada. mais queria dizer? Se inscreva no canal do YouTube, Peripécias Menopáusicas, siga o perfil, ajudem a divulgar, a gente está nessa empreitada de dar continuidade ao projeto e realmente seus likes, seus comentários, muito obrigada. A gente recebeu só amor e só comentários positivos, então estamos muito felizes. E agradecer a doutora, muito obrigada pela sua participação no episódio, por essa live hoje maravilhosa. Vou salvar, porque é uma live de ouro, realmente. Obrigada, fico feliz. Feliz de poder ajudar, né? Às vezes, com pouca coisa, a gente consegue melhorar a qualidade de vida de muita gente. Não precisa de grandes mudanças radicais. De pouquinho em pouquinho dá para ficar muito bem. E É é isso aí, que isso. bom. Um beijo, então. Um beijo a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada Vai pelo apagar a convite. luz, vai fazer um chá e dormir. Isso mesmo. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.